Muito bem, hora de falar sobre saúde aqui no Boa Tarde Cidade, a partir de uma especialidade onde nós, homens, muitas vezes deixamos para a última hora, deixamos e vamos adiando aquela consulta, que no fim das contas é muito importante. A gente fala só agora sobre urologia. O que a gente pode falar sobre saúde, exames, frequência, destaques sobre a medicina nesse sentido? Para falar sobre o assunto, está em contato conosco, presente aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia, o doutor Daniel Cripa, médico urologista. Tudo bom, doutor? Muito boa tarde, um prazer te receber por aqui. Boa tarde, Paulo. Desde já agradeço o convite da rádio, de você, de poder participar e estar aqui para conscientizar a população, né? E desmistificar. O que é essa urologia, né? O que o homem sente tanto medo em procurar um médico? Por quê? Já queria começar justamente por isso, né, doutor? Para quem, por exemplo, já ouvi muito, né, obviamente, de esse receio do homem de procurar um médico urologista, principalmente quando vai chegando nos seus 40, 35, por essa faixa etária. Mas antes de falar sobre isso exatamente, o que faz um médico urologista, né? Qual tipo de saúde exatamente ela atende? Então, a urologia é uma área uma sub-área da cirurgia, né? Então, nós somos cirurgiões e clínicos ao mesmo tempo, né? Perfeito. Então, a gente trabalha principalmente com a parte pélvica, né? Então, trato urinário, englobando os rins, ureteres, bexiga, uretra e os problemas que advêm deles. Então, desde o homem até a mulher com problemas urinários, o urologista está aqui para atender. Aí cada um tem a sua subespecialização dentro dela. Alguns vão mais para a parte da uro-oncologia, a andrologia, a parte de hormônios, né? A andropausa, que a gente percebe isso, impotência sexual, disfunções eréteis e ejaculação precoce. Então, assim, é uma área que engloba desde problemas oncológicos, funcionais, urinários. Então, uma área extremamente grande e complexa, né? E o doutor toca num ponto, né, que eu imagino que quando a gente fala sobre os homens que têm um receio de ir para o médico urologista, mas não são apenas homens, né? As mulheres, a urologia também atende mulheres, é isso? Isso, atende mulheres também, né, principalmente em parte de incontinência urinárias. Claro, cânceres do trato urinário, alterações urinárias e cálculos, né? Cálculos também é algo extremamente frequente e as mulheres, antes, elas eram mais protegidas, entre aspas, dos cálculos e já está praticamente igual a incidência de cálculos em homens e mulheres, principalmente pela inserção da mulher no mercado de trabalho justificado. É mesmo, doutor? Uhum. Então, mas de que forma exatamente essa inserção acaba se refletindo nisso? Então, o que acontece? A inserção do trabalho, você tem estresse associado, você tem uma rotina, Perfeito. Nem sempre você consegue tomar água adequada, você fica exposto mais ao calor, dependendo onde você trabalha. Então, com isso, você acaba tendo uma mudança de hábitos de vida. Então, com isso, o desenvolvimento também trouxe a formação de mais cálculos, principalmente uma dieta rica em sódio. Nós falamos muito o que é sódio, mas assim, o que é o sódio, né, que a gente palpa? Vai desde o refrigerante, aos alimentos embutidos, ultraprocessados, que a gente fala, hambúrgueres que a gente compra prontos, aqueles congelados mesmos, ultraprocessados, não são nem alimentos, ultraprocessados mesmo. Então, esses acabam tendo o sódio, que é um dos principais conservantes, né? Perfeito. E até sobre, agora saindo um pouco dessa parte do atendimento, por exemplo, às mulheres, né, doutor? Voltando para aquela questão do homem, né? Esse receio que muitos homens têm de procurar um médico urologista. Por quê, afinal de contas? Vamos lá. Então, eu acredito que isso seja um grande tabu, né? Não podemos deixar de falar, Paulo, que o medo do toque. O que é o toque retal, né? Que o médico tanto tem medo. O médico não, né? O paciente tanto tem medo. O médico não pode ter medo, Eu não sinto medo de nada, né? Disso aí, nunca senti nada, por sinal. Mas o toque retal, ele é uma manobra física, um exame físico feito na consulta. Não é específico do urologista, não é específico do proctologista. Todos os médicos podem fazer durante uma investigação. Então, o toque retal, para que na urologia ele serve? Ele serve junto com o PSA como rastreio do câncer de próstata. Porque nós queremos, sempre que possível, descobrir alguma doença de início precoce, que é sabido, é comprovado, de que quando você trata precocemente, a sobrevida, o ganho de cura é muito mais alto do que uma doença localmente avançada ou até no momento que você perde o tempo de oferecer um tratamento curativo, né? Quando a gente fala sobre esse receio dos homens, né, de procurar essa consulta médica com um urologista, ainda é bastante comum, doutor, porque se tem uma ideia de que, quem sabe, com os anos esse medo foi sendo desconstruído, até por campanhas, né? A gente viu muitas campanhas de incentivando os homens em determinada idade a procurar esse atendimento, mas ainda assim, chega em 2025, ainda existe muito esse receio por parte dos homens?
Acredito que da minha parte e de todos os meus colegas, todo dia eu tenho um paciente que eu olho para ele. Por que você veio? Ele fala, acompanhado da mulher. Porque a minha mulher mandou. Como se fosse crianças mesmo, uma consulta do pediatra, que você tem que ir com uma acompanhante. Tá? Então isso é extremamente engraçado e sempre acontece na consulta. E é uma coisa que eu até uso para quebrar o gelo também com o paciente, porque na consulta a gente fala de temas delicados, né? Então eu tento sempre quebrar o gelo para a gente poder fluir uma conversa melhor. E é importante porque, de fato, esse momento um pouco tenso, né? Imagino para um homem que está ali se consultando justamente porque a mulher mandou ele se consultar. É um momento de assuntos que ele não gostaria de tocar, né? Exatamente. E até voltando ao toque retal, ele não é toda consulta, não é todo paciente que precisa fazer. São pacientes selecionados no rastreio e que tem alteração de PSA e vai dar discussão com o paciente. Então isso precisa acalmar a população também. Vou no urologista é igual ao toque. Isso é piada de bar, piada de churrasco. Comigo, onde eu vou, todo mundo faz essa piada, tá? Então a gente tem que sempre levar com alto astral. Nem o médico da escape, então. Não, vai chegar o dia e vai chegar o momento de todo mundo. Mas é em prol de um diagnóstico. A gente tem que desmistificar, quebrar esses tabus, né? Por exemplo, o toque retal, como a gente faz? Paciente deitado, virado para a parede, em posição praticamente fetal, e é passado um anestésico e dura cerca de 10 segundos, é relativamente muito rápido, né? Então, a realização 10 a 15 segundos é mais que o suficiente para você analisar toda a sua próstata. Então, não precisa ter medo, é um exame indolor, tá? Então, isso tem que estar bem ciente para a população. Com certeza. E nesse assunto, doutor, dá para dizer, por exemplo, que existe uma questão de uma ideia de masculinidade, de não se submeter a esse tipo de procedimento, enfim, porque como você disse, é extremamente importante para ter esse diagnóstico precoce, para conseguir diagnosticar uma doença, mas o homem ele tem receio de fato com a questão, poxa, eu vou num médico que vai tocar em mim nessa parte em específico. Como é que a gente, por exemplo, até em casa, né? Como é que a gente consegue desmistificar isso para que a mulher não precise mandar, enfim, o homem fazer esse exame? Então, isso é extremamente difícil, porque é algo já dentro da sociedade, né? Você procurar ajuda. E não digo só da questão da próstata, Paulo. É questão de fazer um exame de sangue, ver seu colesterol, diabetes, mudar de hábitos de vida. Existe uma tendência do homem de se negar. Então, existe uma negação masculina, não só por medo de perder a sua masculinidade, sua virilidade, que isso já é algo que já vem passado há muito tempo, né? Então, não é uma consulta médica que vai acabar com isso. Então, pode ficar tranquilo. Saúde, exatamente, né? É seu bem-estar. Aonde queremos chegar, né? A longevidade. Então, não é uma consulta que vai mudar isso tem que ficar bem ciente. E não há motivos do paciente, do homem, por exemplo, procurar ajuda, né? Pelo menos para uma consulta de rotina, anualmente no seu posto de saúde, ou no médico urologista, que, como o gineco é o médico da mulher, o urologista está para o médico do homem também, com quem ele possa procurar, fazer sua rotina e seu rastreio também. Quando a gente fala sobre frequência, né? A partir de que idade, mais ou menos, para fazer esse exame específico, eu devo procurar o médico urologista? E com que frequência também depois da primeira consulta, doutor? O exame do PSA, que é o exame para rastreio do câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia é muito clara, né? Todos os homens a partir de 50 anos têm que começar. E isso é muito intensificado em outubro, quando temos o nosso o Novembro Azul, perdão, tá? Então, quando temos o Novembro Azul, isso é extremamente intensificado. Entretanto, existem pacientes com fator de riscos que tem que começar mais cedo. Então, quem tem histórica de pai e tios com câncer de próstata, ou pessoas de descendência, etnia negra, também são como fator de risco. Então, essas pessoas têm que começar a fazer o PSA a partir de 45 anos. Se a gente fala sobre sintomas, né? O ideal é nunca esperar ter algum sintoma para procurar um médico urologista, né, doutor? Mas existe algo para a gente ficar atento para além da idade, por exemplo? Então, o câncer de próstata, ele é indolente, então ele dá sintomas devagar. Quando ele vai gerar sintomas, geralmente a doença já é sistêmica, uma doença espalhada, disseminada. E às vezes já está tarde demais a gente poder ofertar uma terapia curativa. Entretanto, o que a gente tem que diferenciar, existe o rastreio do câncer de próstata, que a gente quer descobrir ele precoce, e existem os sintomas de uma doença benigna, chamada hiperplasia prostática benigna. O que isso consiste, Paulo? Consiste no aumento da próstata. Então, a próstata, o que ela é? É uma glândula que abraça o canal do xixi, a uretra. E a partir dos 50 anos,
todo homem vai ter o crescimento dessa glândula. Então, a partir dos 50 anos, todo homem tem uma tendência a desenvolver. Tanto que todos homens com 80 anos, 80 a 90% deles já têm sintomas prostáticos altos. E existem terapias medicamentosas, existem técnicas cirúrgicas hoje minimamente invasivas. Então, justamente por isso, há sintomas urinários, procure o seu urologista para uma avaliação. Perfeito. Quando a gente fala sobre outras áreas que o médico da urologia também acaba atendendo, né? A gente fala muito sobre a questão do câncer de próstata, óbvio, né? Mas se a gente fala, por exemplo, infecção urinária, o doutor citou, que também atinge muitas mulheres, é outra área que o especialista da urologia também atende. Isso. A infecção urinária, tá? Ela acontece muito mais em mulheres, realmente, pela diferença do tamanho da uretra, que da mulher de 3 a 4 centímetros, e no homem ela varia de 15 a 20, tá? Então, a mulher realmente tem. E como que a gente previne, né, a infecção urinária, Paulo? Primeira coisa, a mulher ela segura muito o xixi, isso habitualmente, né? Então, ela não precisa segurar o xixi. Sente à vontade, vá no banheiro. Outra coisa, ingesta de água. Tomar 2 a 3 litros de água todos os dias, tá? Depois de relação sexual, urine também. Olha, tá? isso é importante. Então, isso é muito importante, que muitas mulheres têm infecção relacionada com o sexo. Mas por que, doutor? Para entender exatamente. Pela mudança da flora vaginal. A flora vaginal é muito rica, existe uma microbiota muito ampla. Então, com ato sexual, ejaculação, outros produtos, mudança da temperatura durante o sexo, tudo isso acaba alterando a flora. E com algumas mulheres tem uma sensibilização. Tanto que existem tratamentos que a gente faz, que a gente chama de profilaxia, para diminuir a chance dessas infecções, em mulheres que têm infecção de repetição. E algumas tomam todos os dias, e em alguns casos a gente deixa só após relação sexual mesmo. Essa questão de segurar o xixi, perdão, muita gente já encarou, mas isso aí é um mito, ou não, isso no caso não é um mito, né? Segurar o xixi pode dar uma infecção urinária. Isso, por quê? Eu uso sempre essa brincadeira, uma analogia para a gente entender. A gente acabou de passar o verão. Água parada cria mosquito, igual o dengue, né? Então eu digo, isso é a mesma coisa. A urina parada dentro da bexiga, a bexiga é um local quente, úmido e uma água parada. A urina fica parada. Então com isso propicia que ali há uma proliferação bacteriana. Certo. Quando a gente fala sobre questões envolvendo a própria relação sexual, né, doutor? Mas por parte do homem, você falou sobre disfunção erétil, ejaculação precoce. Imagino que sejam também temas que os homens têm uma certa... Extremamente comum. Pois é, tem um receio de... E não é fácil coletar isso na consulta, conseguir ajudar. Opa, fale um pouco mais sobre isso. Justamente porque o homem vai na consulta, mas ele tem medo. Ele não chega falando, estou com um problema, não está mais levantando, a mangueirinha não está funcionando, fazer um pagode está cada vez mais difícil, né? Essas brincadeiras que a gente vê, né? 2 pedaladas, acabou o passeio. Estourou a corrente, né? Isso, exatamente. Então isso é muito usado e eu até uso, a gente usa também, né? Meus colegas. Isso é uma consulta para quebrar o clima, né? Para quebrar o gelo, né? Você vai falar do que você mais tem vergonha, do que é seu privado, que muitas vezes você compartilhou com uma pessoa só na sua vida ou poucas pessoas, né? Que é o seu ato sexual, né? A sua sexualidade. Então, isso você guarda no seu quarto privado, com a sua parceira ou seu parceiro. Então, falar isso numa consulta para um estranho, um desconhecido, também é difícil. Quando a gente fala sobre essas questões envolvendo até nesse ponto, né? É muito difícil de falar e para uma grande maioria dos homens, né? Mas as pessoas, de fato, demoram ou elas buscam outras... dentro da urologia da consulta, outras questões e ali o médico fisga, Muitas vezes elas vêm por outras consultas e eu tenho que perguntar de forma ativamente. Como é que está o hábito urinário? Como é que está a questão sexual? Como é que está a parceira? Está ejaculando? Está tendo prazer? Está tendo ereção? Está tendo ereção matinal? Não está conseguindo? Então, tudo isso a gente tem que perguntar de forma ativa. Porque o paciente, ele nega. Se já não teve vontade de ir, já teve que a parceira ou parceiro mandar, imagina falar na consulta, Paulo. Pois é. E são muito comuns esses casos, doutor? Na sociedade está relacionado, sim, tá? São algo que está se tornando cada vez mais comum também, porque a informação está chegando e junto com a informação vem a informação errada. Principalmente de internet, de receitas, de abuso de medicamentos, com o aumento do uso indiscriminado, né? Até hoje foi a notícia, o Tadalafila é comumente falado por todo mundo, até estão usando para treinar, criar esse mito, né? É o 3º medicamento mais vendido no Brasil. Meu Deus do céu. E sobre esse ponto do Tadalafila, né, doutor? Porque virou quase que uma marca
cultural, de certa forma. Tá em música, tá em vídeo nas redes sociais. E principalmente para pessoas que não precisam, né? Hoje tem jovens, 20, 30 anos, que só vai para festa, só sai à noite com tadalafila no bolso, com medo de dar errado. Então, o medicamento, ele cria essa dependência. Primeiro, se você tomou um medicamento sem indicação, você sentiu que funcionou, mas ia funcionar de qualquer forma, igual sempre funcionou, igual você sempre fez, não é? Então, não, mas eu me senti melhor. Claro, o placebo ele funciona. Tanto que os estudos com medicamentos são sempre comparados com placebo. Então, 30% vai melhorar só com dizer que você está tomando. Então, você teve uma performance, gostou da sua performance e você começa a querer sempre, porque, não, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de uma muleta para caminhar. Infelizmente, é criar essa dependência psicológica. Inclusive em um público bastante jovem, né? Enfim, dá para perceber, até imagino muito por conta de vídeos em redes sociais, desse uso, né, do tadalafila em músicas, por exemplo, citando em músicas, que acontece, inclusive. A gente tem gente com menos de 18 anos utilizando esse medicamento. Pode ter algum problema a longo prazo ou a curto prazo, doutor, esse uso quase que indiscriminado desse medicamento específico? Assim, o que existe registrado nos artigos é que em pacientes com indicação, então são homens mais velhos realmente, né? Porque são vasodilatadores. Então, em homens mais velhos, realmente não tem problema com indicação, tá? Desde que haja indicação precisa e feita uma avaliação, que tem que excluir outros diagnósticos, porque senão, às vezes, necessita até de uma avaliação do cardiologista em conjunto, porque são vasodilatadores, eles vão vasodilatar os nossos vasos sanguíneos, tá? Mas, deixar isso dito, eles são vasodilatadores mais na questão dos vasos penianos, tá? Então, quem toma para treinar, não tem sentido nenhum você tomar isso aí. Para fazer academia, o doutor tá falando? Exatamente. Existe. Os blogueiros mais famosos do Brasil, o Renato Cariani fala que tomar tadalafila faz vasodilatação. Gente, não existe estudo, não existe segurança para isso, tá? Existe um embasamento fisiológico que pode ser que talvez aconteça. Muita possibilidade para dar erro, né, Parrão? e uma situação, imagino, tanto constrangedora também, né? De tomar um tadalafila e levantar peso na academia, não é? Exatamente, não é a ideia dele, né? É para levantar outra coisa. Pois não é para fazer supino, certamente, exatamente, né? Tá. E doutor, quando a gente tá falando aqui muito sobre a questão do homem em si, né? Mas que tem esse medo do toque, tem medo de tratar sobre esses assuntos junto a um urologista. Quando a gente fala sobre as mulheres que procuram um médico urologista, elas também têm receio de entrar em alguma área específica? Não, isso a gente tem que aprender muito com a mulher. A mulher, ela procura ajuda, ela busca se cuidar, né? Isso é incentivado desde cedo. Então, isso nós temos que aprender muito. Não é só isso, temos que aprender muitas coisas, né? Mas nisso, elas são extremamente tranquilas. Quanto ao exame físico delas, é muito mais invasivo do que é o do homem, né? O homem, às vezes, só o olhar. A mulher não, às vezes tem que usar um espéculo, fazer coleta, fazer o preventivo, algo muito mais invasivo do que o homem, né? A mulher é extremamente mais tranquila, mais cuidadosa, cautelosa também consigo mesmo, né? Se fosse para finalizar, doutor, dar uma dica para o homem que está em casa, está ouvindo e tem receio de procurar um médico urologista, não apenas com relação à próstata, né? Mas outros assuntos que, enfim, pode dar, por exemplo, com pênis, né? Com órgão reprodutor, se tem aquele constrangimento. O que a gente pode fazer para desmistificar de vez isso? Bem, o seu programa já é o começo disso, né? Outra coisa que a gente pode fazer é falar assim, é uma consulta. Então, assim, você tem que procurar ajuda, você tem que se cuidar do começo, né? Então, se o seu problema já está grave, procure uma ajuda. Outra coisa, estamos falando de casamentos. A gente pode recuperar uma saúde, sim, até sexual do casal retornar, né? Então, o sexo do idoso hoje não é mais algo que antigamente o vô e a avó não faziam. Não, hoje em dia o vô e a avó fazem, que bom que fazem. E a gente está aqui para ajudar isso também, né? Porque antigamente o vô e a avó faziam 10 filhos, né? 20 filhos, né? Tinha essa questão também. Exatamente. E talvez também chegue um momento que o casal pare. E também não tem problema o homem dizer não quero mais, a mulher dizer não quero mais. O amor, ele muda durante, né? Então eu até digo aos pacientes, o que às vezes no começo é uma coisa carnal, de toque físico,
Conforme você vai evoluindo, vai crescendo, amadurecendo seu relacionamento, vão ser coisas que são toques, o cuidado que tem. Às vezes vejo muitos casais falando: a gente não tem mais relação sexual, fizemos filhos, já fizemos o que tinha que fazer e por nós parou e tá tudo bem. Que ótimo! Ele fica feliz quando ela leva um medicamento, quando faz uma comida, ele leva ela para passear. Então, assim, o amor, ele não é só o ato, né? Ele é muito mais o cuidado, o zelo. E que bom que a gente tem isso. Então, da mesma forma que a gente está aqui para ajudar os pacientes a terem o ato sexual, a gente também está aqui para desmistificar que talvez chegue uma hora que deu. E uma consulta pode indicar isso muito bem, né? Exatamente. Uma avaliação médica com um urologista, estamos aqui para ajudar. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação de hoje, viu? Prazer falar sobre esses assuntos que são tão tabus, né? No fim das contas, de fato, com a nossa sociedade. Queria aproveitar e pedir para o doutor falar rede social. Quem quiser falar mais sobre esse assunto, buscar uma consulta, como é que pode conhecer o doutor Daniel Cripa? Certo. Então, agradeço também o teu espaço. O teu programa, com certeza, ajuda muito. É um serviço social que você presta praticamente abrindo, trazendo psicólogos aqui, trazendo médicos, outras especialidades para poder falar. O meu Instagram aqui é Daniel Cripa, para ter. As clínicas que eu atendo, em Criciúma, atendo na Gastro Slim, em Araranguá, atendo na Clinidor e na Clínica Osterman, tá? Em conjunto também. Perfeito, então, doutor. Muito obrigado, viu? Um forte abraço. Obrigado.